Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje entramos no nosso 5º dia de exposição do Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar no capítulo 9 e no capítulo 10 do Evangelho de João. Começamos aqui no capítulo 9, onde o título é A Cura de um Homem Cego. Em algumas versões diz que a real cegueira. Então Jesus estava caminhando e quando ele se depara com um homem cego de nascença, e os seus discípulos ali aproveitaram aquele momento para questionar: Senhor, quem pecou? Foi este homem ou seus pais? Para que ele viesse a nascer cego. O detalhe aqui é que ele não era um cego que em algum momento da vida se tornou cego. Ele nasceu cego. Existe até uma corrente que acredita que nem globo ocular ele pudesse ter pelo fato de não ter nascido cego. Mas isso é um outro detalhe. E aí Jesus diz para ele: vocês estão fazendo a pergunta errada, vocês estão procurando, na verdade, a quem culpar. E não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhe para o que Deus pode fazer. Então eles questionaram a Jesus, se quem que havia pecado. Jesus explica que não houve pecado, que a pergunta deles estava na contramão, porque eles estavam fazendo uma pergunta errada, não deveriam procurar o culpado, eles deveriam, na verdade, ter a percepção daquilo que Deus poderia fazer. Jesus diz para eles que sobre a necessidade de fazer as coisas quando o sol estivesse brilhando, porque à noite não tem como fazer, e Jesus volta a dizer o eu sou, fala, eu sou a luz do mundo. E passado esse discurso de Jesus com os discípulos, Jesus cuspiu ali no chão, fez um barrinho, passou ali aquele barro misturado terra com saliva nos olhos, esfregou nos olhos do cego e disse para que ele fosse até o tanque de Siloé, que significa enviado, para que ele lavasse. Então o homem correu lá, lavou e imediatamente passou a enxergar. Com um milagre tão tremendo desse, algo assim tão poderoso, um alvoroço foi inevitável com o acontecimento. As pessoas que estavam ali estavam em dúvida: mas será que é ele? Será que é aquele homem que fica ali, um mendigo cego, E começaram a indagar. As pessoas pouco percebiam, sabia que tinha um cego, mas eles não tinham uma certeza. Falaram: não, era ele que estava aqui. Será que é ele? Será que é aquele que a gente sempre passa e fica por aí? Então as pessoas começaram a ficar ali alvoroçadas com aquilo que havia ocorrido. E passado esse primeiro momento, uns confirmando, outros dizendo que não era, outros falando é impossível ser ele porque ele era cego de nascença, é alguém que parece com ele. E de repente o homem ouvindo essa conversa, o curado, ele falou: não, sou eu mesmo, fique tranquilo, sou eu que não enxergava e agora enxergo. E aí quiseram saber, após a confirmação de que realmente era ele, aí ele falou: olha, um certo homem aí chamado Jesus, pela fala dele, ele não conhecia sobre Jesus. Então ele fala: um certo homem aí chamado Jesus fez uma mistura, esfregou nos meus olhos e disse para que eu fosse até no tanque de Siloé e lavasse ali. Eu fiz o que ele disse e comecei a enxergar. E aí as pessoas já perguntaram: peraí, aonde ele está? E ele responde com muita sinceridade assim: olha, eu não sei. E após essa resposta do homem, eles levaram esse homem aos fariseus, porque mais uma vez Jesus havia feito uma curado alguém no sábado. E como nós vemos, isso não é uma coincidência. Jesus estava confrontando a religiosidade, confrontando aquele sistema religioso que havia agora em Israel, com aqueles mestres, com os fariseus e toda a cúpula. Então Jesus, para confrontar, Jesus justamente curou novamente no sábado. Então os fariseus começaram a interrogar o homem, como já havia sido feito pelas pessoas,
para que eles queriam saber o que havia acontecido, como ele passou a enxergar. Então ele respondeu novamente, ele fez a mistura, passou nos meus olhos, lavei, agora vejo. Então alguns fariseus ali começaram a resmungar e dizer assim, esse homem com certeza não pode ser de Deus. Sabe por quê? Porque ele não guarda o sábado. Então nós vemos que a cura desse homem, ele na verdade ele está trazendo uma verdade espiritual aqui, porque ele estava mostrando qual era a realidade do povo de Israel, qual era a realidade dos judeus, qual era a realidade dos mestres da lei, aqueles que estudavam a lei, que eram para aplicar a lei ao povo. Então agora esse jovem passa a ser um reflexo do que acontecia na sociedade naquele momento. Então olha aqui, eles não estavam preocupados com a cura, eles não estavam maravilhados ou não estavam ali investigando a cura. A questão deles era a religião. Falou, olha, ele não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado. Ele não tem traços religiosos como nós, então ele não pode ser enviado por Deus. E teria ali um outro grupo, junto aos fariseus, que falavam, não, peraí, como um homem mau pode realizar milagres e atos que revelam o próprio Deus? Então houve uma divisão. Um grupo achava que era impossível alguém efetuar um milagre dessa monta se não fosse enviado por Deus. Os outros já acreditavam que era impossível ele ser de Deus porque ele não guardava o sábado. E eles voltaram, para interrogar o jovem de novo. Perguntaram mais uma vez, é verdade que ele abriu seus olhos? O que você tem a dizer sobre isso? Ele falou, eu tenho a dizer que para mim ele é um profeta. Então os judeus ali ficaram se recusando a acreditar que aquele homem era cego. Era mais fácil eles acreditarem que o homem não era cego, era mais fácil eles acreditarem que era uma armação ou qualquer coisa do tipo, do que se despir de toda a religiosidade para encarar os fatos, encarar que realmente um homem cego, como era de nascença e de repente passa a enxergar, não é só questão de enxergar. Nós não vemos esse relato aqui trazer que esse homem ficou perdido. Esse homem passou a enxergar e ele havia entendimento das coisas que ele via. Ele não estava perdido, ele estava enxergando como se nunca tivesse tido problema. Então foi um grande sinal de um feito de Deus. Mas o importante para os fariseus é que ele não guardava o sábado. Tamanha era a cegueira que havia na nação, que havia no sistema religioso de Israel. E aí eles, com toda essa dúvida, falaram, vamos chamar os pais, Chamaram os pais desse homem para perguntar para ele, é verdade que o filho de vocês nasceu cego? É verdade, ele nasceu cego, como ele pode ver agora? Aí seus pais falaram assim, olha, que ele é nosso filho, nós sabemos, que ele nasceu cego, nós sabemos, mas nós não sabemos como ele veio enxergar. Nós não temos, não vimos, não presenciamos isso. E ainda os pais recomendam, vai lá, pergunte para ele já tem idade, já é homem, ele não é uma criança. Porque eles tinham medo, porque esse sistema religioso que havia, esse sistema que Jesus estava confrontando, fez uma cura de um cego para fazer um contraponto, um reflexo da cegueira que existia no sistema religioso. E eles tinham proibido quem fosse considerar que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Por isso que os pais desse homem se omitiram ali, só falaram o necessário. É nosso filho, nasceu cego, mas não sei quem o curou, pergunte para ele, porque ele já é adulto, ele já tem idade. Porque eles estavam sendo ameaçados, havia uma ameaça de quem, se alguém resolvesse reconhecer Jesus como Messias, estaria expulso ali da sinagoga. Então eles chamaram novamente o cego e disseram para ele, olha, dê logo crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Então eles estavam ali, eles queriam que aquele jovem ali tirasse qualquer glória daquele que o curou. Eles queriam de alguma forma mudar o entendimento daquilo para que Jesus não recebesse ali o mérito daquela cura, para que eles não tivessem que dar o braço a torcer e dizer, peraí, nós estamos perdidos, porque
Como que vamos dizer que esse homem não age por Deus se ele fez o que fez diante dos olhos de todos aí? E quando eles falaram isso, aquele jovem falou: olha, vocês estão dizendo que ele é impostor. Eu não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu era cego e agora vejo. Queridos, isso é tão maravilhoso, porque isso é uma representação da graça, a graça que faz isso. Olha, eu não sei como foi, eu não sei como que aconteceu, eu só sei que antes eu era assim e agora não sou mais. Antes eu era escravo do pecado, porém eu não sou mais. Antes eu vivia perdido, agora não estou mais. É exatamente isso que a graça faz, é o que esse jovem aqui, com toda simplicidade e com toda sinceridade, ele diz: olha, vocês estão falando isso, mas eu não sei nada sobre isso. Realmente eu tenho pouco conhecimento do que vocês estão falando. Eu só sei de uma coisa eu tenho certeza: eu era cego. E após ter o contato com aquele homem que eu nem sei quem é, eu nem sei como ele chegou até mim, eu não sei como ele me enxergou aqui, eu não sei como ele pôde dar atenção para um homem cego, um mendigo que estava à beira do caminho. Eu não sei porque ele escolheu, tem tantos outros cegos, tem tantas outras situações, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu não enxergava e agora eu vejo. E isso indignava os fariseus de uma forma, e eles perguntaram para ele assim: mas como ele fez isso? Eles insistiam, eles queriam ver se, com tanto perguntar, eles encontrassem alguma brecha, mesmo depois dessa declaração tão maravilhosa do cego, do ex-cego. E ele pergunta: mas como ele fez isso? Como ele abriu seus olhos? E agora, aquele homem já assim, cansado de de tanto ter a mesma indagação, a mesma pergunta, ele fala: olha, como ele abriu os meus olhos, eu já contei mais de uma vez e vocês não ouviram, porque querem ouvir de novo. Aquele jovem foi abusado até com eles. Eu imagino como aqueles fariseus ficaram, porque o jovem falou assim: peraí, vocês querem se tornar discípulo dele? É isso? A quantidade de pergunta porque vocês querem se tornar discípulo desse Jesus? E não era para pouco, né? Ficaram tão furiosos e falou: discípulo dele é você. Nós somos discípulo de Moisés e temos certeza de que é de Deus, que tudo que Moisés falou é de Deus, mas não temos ideia de onde saiu este homem. Queridos, a religiosidade é algo tão forte que obriga a pessoa a ter que negar a realidade que está diante dos olhos por conta da religiosidade que está ali como uma tatuagem cravada. Então você nega a realidade por conta da religiosidade. Eles estavam ali: olha, nós somos discípulos de Moisés. Não importa que Moisés disse que viria um semelhante a ele, não importa que as escrituras falaram sobre ele, não importa nada disso, não importa que ele veio e faz milagre como nunca ninguém fez, não importa que as obras que ele realiza, o comportamento, o que ele ensina, a interpretação que ele tem da lei, algo como nunca visto, não importa nada disso. Não importa, porque o que importa para nós é que nós somos discípulos de Moisés. Não importa nada o que tem na própria lei, não importa nem o que Moisés disse, porque isso era a desculpa que a religiosidade faziam eles dar. Nós somos discípulos de Moisés, isso para eles endossava que eles estavam ali, eles eram acima da média. Então eles afirmavam isso justamente externando quem eles eram. E com essa indagação, o homem respondeu: impressionante, vocês alegam que não sabem nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu os meus olhos. E insistia em dizer para eles: vocês estão entendendo? Não importa de onde ele saiu, não importa quem ele enviou, não importa onde ele nasceu, não importa nada, importa que eu era cego e agora eu passei a enxergar. Ele abriu os meus olhos, isso é mais importante do que qualquer outro detalhe. E o jovem continua: e é fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive ali em reverência e cumpre a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. E agora nós pegamos um jovem que
não era culto, não era estudado, não conhecia as leis como aqueles homens, não se debruçava sobre as escrituras como aqueles homens, e agora dá um discurso desse para eles, e a resposta deles não podia ser diferente, né? Eles disseram: quem é você? Você não é ninguém, cara. Como você ousa querer nos ensinar? Quem você pensa que é para dizer tais palavras para nós? Olha, nós somos os poderosos, nós somos os mestres da lei, você quer nos ensinar? Ah, queridos, eles estavam perdendo uma oportunidade ali tão grande, eles não tinham ideia de como estavam perdendo uma oportunidade muito grande deles reconhecerem quem era Jesus. E passado isso, eles ficaram irritados com aquela situação, não conseguiram nenhum benefício contra Jesus, e eles ali dispensaram aquele jovem para que o jovem ia sair dali. E no mesmo momento que Jesus soube que eles haviam expulsado o jovem, ele procurou, né, e encontrou esse jovem, e ele perguntou. Aqui nós vemos, é interessante, quando Jesus olha para ele e fala: olha, você acredita no Filho do Homem? E olha a resposta que esse homem deu para Jesus. Ele falou assim: me mostre, Senhor, para que eu possa crer nele. Me mostre ele, quem que é o Filho do Homem, para que eu possa crer nele. Aqui mostra que esse homem não conhecia Jesus. Ele teve contato com o poder de Jesus. Ele foi curado pelo poder de Jesus, mas ele não fazia ideia de quem era Jesus. E a partir deste momento aqui, que Jesus o encontra e pergunta para ele, e ele fala: me mostra para que eu possa crer, só o Senhor me indicar. Quem o Senhor me indicar eu vou crer, porque o que o Senhor fez, eu não preciso, dispensa comentários. Aí Jesus respondeu: você está olhando para ele, não reconhece a minha voz? E naquele momento ele disse: Senhor, eu creio. E ele exclamou e adorou e louvou ao Senhor ali, quando ele reconheceu que Jesus era o Filho do Homem, aquele que o curara, aquele que fez aquela maravilha em sua vida, era verdadeiramente o Filho do Homem. Passado este momento, Jesus se voltou agora à multidão e começou a dizer: olha, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. E quando ele disse isso, os fariseus falaram: peraí, nós estamos ouvindo a conversa aí, você está querendo dizer que nós somos cegos? Aí Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que vocês se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis pelos seus erros. Jesus estava confrontando eles, dizendo: se vocês realmente não conhecessem, se vocês realmente fossem cegos por não ter entendimento, por não conhecer, por não buscar o conhecimento, seria simples. Vocês não teriam culpa, eu traria luz e clarearia a escuridão de vocês, e vocês teriam a revelação. O problema é que vocês pensam que enxergam, vocês acreditam que são capazes de enxergar porque vocês conhecem a lei, porque vocês são religiosos, e pelo fato de vocês acharem que possam enxergar, pelo fato de vocês acreditarem que enxergam, mesmo não estando enxergando, mas vocês acreditam que sim, e falam e vivem, procedem como se enxergassem, então vocês são responsáveis por todos os erros de vocês. Agora, queridos, entramos no capítulo 10. O capítulo 10, puxando esse contexto de tudo que nós lemos no capítulo 9, Jesus continua agora confrontando a religiosidade, confrontando o sistema religioso, os fariseus que tinha em Israel, em Jerusalém, que estavam ali, que eram os responsáveis pela questão da lei, pela questão da adoração, pela questão, vamos dizer assim na nossa linguagem hoje, a questão espiritual de Israel. Então Jesus estava agora ali confrontando, né, os principais dos judeus ali, e ele continua no capítulo 10. É um capítulo muito conhecido, mas é muito interessante.
Ele fala assim para eles, eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. Se alguém pular ou arrombar o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão e salteador, ladrão de ovelhas, porque o pastor passa pela porta, o porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Então, para você ver, Jesus agora está fazendo um contraponto entre o evangelho e o sistema religioso. Então, Jesus está diante do sistema religioso, porque todos aqueles homens que estavam ali eram os representantes do sistema religioso, e Jesus agora está falando sobre o que ele veio fazer. Então, quando Jesus fala, aquele que pula o muro, aquele que não entra pela porta, é ladrão e salteador, ele estava dizendo exatamente dessa liderança. As ovelhas de Israel estavam sobre essa liderança que não entravam pela porta. Nós vamos ver alguns versículos à frente que Jesus fala, eu sou a porta. De novo, João usa aqui o exemplo para dizer sobre Jesus como eu sou. Então Jesus está dizendo, vocês não entram pela porta porque são salteador, vocês não amam as ovelhas, elas não reconhecem a voz de vocês. Então nessa conversa de Jesus com eles, Jesus coloca de duas formas, o sistema religioso e o evangelho. O evangelho nesse contraponto de Jesus é aquele que entra pela porta, Jesus é a porta. O salteador é aquele que pula o muro. O evangelho ele é trazido através do amor e graça. Já o sistema religioso ele usa ali medo e sonho. Um exemplo, tipo céu e inferno, são verdades, mas eles usam desse meio para atrair as pessoas. Nós vemos aqui que ele diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem. Isso nos fala sobre relacionamento. Agora, o sistema religioso, ele usa troca e mérito. Aqui é colocado como mercenário, está atrás de lucro, está atrás ali de ganhos. Então, o sistema não é o relacionamento, é a troca e o mérito. E Jesus segue adiante com essa comparação, falando assim, quando estão fora do aprisco, e elas a conduz, e elas o seguem, dizendo do pastor, porque conhece a sua voz, tem relacionamento. Elas não seguem a voz de um estranho e vão se dispersar porque não estão acostumados com essa voz. Então, Jesus falando, continua nesse contraponto, sistema religioso e do evangelho que Jesus veio trazer, das boas novas. E do versículo 6 em diante, Jesus fala assim, olha, eu estou contando essa história, mas vocês não têm ideia do que eu estou falando. Eles estavam perdidos, por mais que Jesus estava sendo claro, eles estavam tão cegos que eles estavam perdidos. E ele falou, então vou tentar explicar de novo para vocês, vou ser mais explícito. Eu sou a porta das ovelhas. Então ele conta a parábola da quem entra pela porta, ele conta quem pula o muro e agora fala, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Novamente ele diz, eu sou. E os outros são ladrões e salteadores, ladrão de ovelhas. Todos eles que não entram pela porta, todos eles que não passam por mim, que não vêm através de mim, são ladrões e salteadores. Mas um detalhe aqui, as ovelhas não ouvem a voz desses ladrões e salteadores, porque eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado, entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora vem um versículo aqui, queridos, que é muito conhecido por nós, né? Costumamos trocar a palavra ladrão e falamos o diabo vem apenas para matar, roubar e destruir, mas quando nós olhamos esse versículo, dentro deste contexto que nós estamos aqui estudando, meditando, nós vemos que neste contexto aqui não tem a palavra diabo, está ladrão e esse ladrão está arremetido a essa conversa de Jesus, a esse confronto de Jesus ao sistema religioso. Então Jesus está comparando
o sistema religioso com o evangelho. Então ele está dizendo, ó, o sistema religioso, esses ladrões, eles só vêm para matar, roubar e para destruir. Então Jesus estava nesse contexto falando com o sistema religioso. Porém eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, para que você possa estar esclarecido sobre esse texto, era isso que Jesus estava dizendo. Olha, esses salteadores só roubam, matam e destroem. Porém eu, o evangelho que eu estou trazendo, eu sou a porta, aquele que passar por mim tem vida e vida com abundância. E ele volta a dizer, eu sou. Fala assim, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, se necessário for. Agora, o mercenário, que não é pastor de verdade, em algumas versões até põe o empregado, que não é pastor de verdade, as ovelhas nada significam para ele, ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas pelo lucro, ele está ali apenas pelo que ele pode ganhar, pelo dinheiro, pelo salário, e as ovelhas nada representam para ele. Ele volta a dizer, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas. Agora, queridos, olha que palavra maravilhosa. Ele estava ali falando para os judeus, mas ele abre o leque e fala, olha, vocês precisam saber que tem outras ovelhas, além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las juntamente com essas ovelhas. Elas também reconhecerão a minha voz. Então haverá um único rebanho e um só pastor. Aqui Jesus estava abrindo leque, Jesus estava abrindo ali, estava justamente falando de nós que não éramos judeus, que também somos somos ovelhas do mesmo aprisco do Senhor. Jesus estava falando, eles reconhecerão a minha voz, estarão juntos, será um só pastor, um só rebanho. Que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. Então Jesus termina esse discurso dizendo que por isso que o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida de livre vontade. Aqui Jesus fala sobre a sua morte, sua ressurreição, que ele entregaria a sua vida e a requeria de volta, porque ele tinha direito de entregar, mas também tinha direito de reavê-la. Ele fala que tinha recebido essa autoridade do Pai. Após ele falar isso, provocou divisão novamente entre os judeus. Alguns diziam assim, olha, esse está endemoniado mesmo. Por que vamos aqui ficar perdendo tempo em ouvir o que ele tem a dizer? Se ele é um endemoniado, é um louco. E alguns, porque eles estavam divididos, diziam, peraí, mas quem devolve os olhos, quem devolve vista a um cego de nascença, não podemos dizer que está endemoniado ou esteja louco, não é bem assim. E naquele momento que estava acontecendo isso, eles estavam ali celebrando a festa de dedicação, que é a festa do Hanukkah. Nesta ocasião, Jesus estava ali no pórtico do templo e os judeus chegaram até Jesus e falaram, olha, por quanto tempo você vai nos deixar curioso? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Eles queriam ouvir uma declaração de Jesus. Com tudo que estava acontecendo, eles queriam que Jesus declarasse. E Jesus respondeu para eles assim no versículo 25, eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo que fiz foi autorizado pelo meu Pai. As ações que falam mais alto que palavras, vocês não parece que não enxergam, vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Queridos, neste momento desse diálogo, Jesus estava dizendo para eles, cara, vocês querem ouvir declarações, vocês não acreditam naquilo que eu falo, vocês acham que é incoerente o que eu falo, vocês querem que eu declare, mas vocês não estão percebendo as ações que eu faço,
são maiores do que aquilo que eu falo, porque as ações que eu faço só pode ser alguém enviado por Deus. Homem nenhum tem poder para isso. Jesus estava dizendo para eles: se vocês avaliassem aquilo que eu estou fazendo, as obras que eu estou fazendo, aquilo que eu realizo, é muito maior do que aquilo que eu estou dizendo, porque aquilo que eu realizo não tem como homem algum fazer se não tiver sido enviado por Deus. Vocês podem não concordar com aquilo que eu falo, vocês podem não concordar com a forma que eu tenho explicado as coisas, mas é inegável aquilo que eu tenho feito, e mesmo assim, por vocês não serem as minhas ovelhas, vocês não reconhecem nem aquilo que eu estou fazendo e muito menos aquilo que eu estou falando. Aí Jesus continua dizendo, né, que as ovelhas são protegidas, estão guardadas nele, ninguém pode tocar, porque estão sob a responsabilidade que o Pai confiou a ele. E ele volta a falar: pois eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. E mais uma vez os judeus estavam ali a ponto de apedrejá-lo, e Jesus indagou: tenho feito muitas boas ações. Ele volta à questão das ações. Tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Jesus confrontou por quê? Falou: eu tenho curado, eu tenho libertado pessoas. Qual dessas ações, qual dela vai ser o crime para que vocês venham me apedrejar? E aí eles confessam aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Eles falaram: não o apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus. Então você percebe que eles estavam ali tão perdidos que haviam provas irrefutáveis de que ele era enviado de Deus. E eles queriam apedrejar porque eles não concordavam com o que ele falava. E afirmaram que: não vamos apedrejá-lo pelo que você fez, mas sim porque nós não acreditamos, nós não concordamos com aquilo que você está dizendo, você chamar a você mesmo de Deus. Então Jesus reagiu a essa fala e falou: estou apenas citando um texto. Está citando o texto de Salmos 82:6, que ele fala assim: digo a vocês, vocês são deuses, né, que fazia parte desse texto, né? Ele fala: Deus diz: digo a vocês, vocês são deuses. E se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as escrituras não podem mentir, não mente, por que vocês gritam blasfêmia, blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Só porque eu disse: eu sou o Filho de Deus? Olha que interessante isso aqui. Se faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considere simplesmente as evidências das ações que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo, Pai e Filho, e Ele está em mim, eu estou nele. Jesus frisa: pelo amor de Deus, para de olhar para aquilo que eu falo e olha para aquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço testifica que só pode ser feito aquele que foi enviado por Deus, então vocês vão unir aquilo que eu faço como aquilo que eu falo. Por mais que vocês não consigam crer, não consigam concordar com aquilo que eu falo, mas se aquilo que eu faço diz mais do que as minhas palavras, então quer dizer que aquilo que eu falo também é coerente com aquele que me enviou. Afinal de contas, eu e o Pai somos um, Ele está em mim e eu estou nele. E quando Jesus termina de dizer essas palavras, e eles novamente tentaram ali prender a Jesus, estavam querendo prendê-lo, mas Jesus escapou e voltou para a região do Jordão, onde João Batista estava ali batizando, e muitos se tornaram seus seguidores a partir desses discursos. Muitos creram. E uns diziam: João não realizou milagres, mas tudo que ele disse a respeito desse homem é verdade. E assim muitos creram nele. Queridos, terminamos mais um dia. Que o Senhor os abençoe, que o Espírito Santo fale com você, que você seja cheio da presença de Deus,
que você identifique pontos que de repente tem levado você a ser religioso. E, queridos, isso é comum, isso é fácil de acontecer. A familiaridade ou até mesmo o estilo de vida que levamos como cristão nos leva de cristão a religioso, que você possa identificar, que o Espírito Santo possa clarear, esclarecer a você, de repente, essas situações e que você volte para o centro da vontade do Senhor, para o Evangelho, para a novidade de vida, onde você ouve a voz do teu pastor, você tem relacionamento com o Senhor Jesus, você compreende o que ele fala, que você possa enxergar as coisas que estão à tua volta agora com base em Jesus, com base naquilo que Jesus nos ensinou através das suas palavras, através das suas ações, e que você seja cheio desse Deus poderoso através do Espírito Santo. Muito obrigado, queridos, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.